Todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse curso de capacitação realizado pela OAB Santa Catarina, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quero agradecer inicialmente a mesa aqui, doutor Adriano, doutora Marli, doutor Jorge, que nos acompanham e que têm feito um trabalho importante dentro da nossa instituição, para que a gente possa tratar desse tema tão sensível, que são as mudanças do EPROC. Quero também agradecer a presença, da forma virtual, dos representantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor Eduardo Picarelli, juiz auxiliar da Corregedoria e gestor do EPROC. Também doutor Marlon Silvestre, que é diretor do TI, do TRF. Quero agradecer os representantes do TJ, também presentes na forma virtual. Doutor Fernando Buzarello, juiz auxiliar da presidência, no Núcleo de Tecnologia e Inovação. Os servidores do TJ, Carlos Rigueto, Shirley Correia e André Adriano. Agradecer também a presença dos nossos diretores, doutora Caroline Rasmussen, doutora Helena Pizzica, doutora Isadora Bart, doutora Vanessa Barcelos, doutor Jorge Mazeira, que nos acompanha aqui, doutora Rejane, que nos acompanha virtualmente, doutor Adriano, que é o nosso diretor de relacionamento com a Justiça Estadual, doutor Jorge com a Justiça Federal, e Marli Ferreira, que é a presidente da Comissão de Inclusão Digital. Quero dizer que a OAB Santa Catarina está dedicada a trabalhar esse tema com muita responsabilidade, muito senso institucional, que nós iniciamos, assim como o nosso presidente Mandelli fez no seu pronunciamento, dizendo que não desistimos de reverter essa mudança, que seguimos trabalhando. Temos, inclusive, um pedido de liminar, aguardando o despacho no STJ, há tentativas e há tratativas para que a gente, dentro do próprio STF, CNJ, a gente busque formas de reverter essa alteração, mas até por questão de responsabilidade, precisamos preparar a advocacia para se eventualmente essa regra passe a valer. A previsão de início para o EPROC, tanto do TJ Santa Catarina quanto do TRF, seria dia 16, então, dessa semana, né, dia 16 de maio, está prevista a entrada em vigor da resolução 569 de 2024 do CNJ. Essa resolução, ela altera de forma significativa a nossa contagem de prazo no sistema. Hoje a gente faz no formato do painel, onde o prazo é inserido, aguarda-se 10 dias corridos para então ele ser aberto automaticamente, ou o advogado ou a advogada pode entrar, clicar e abrir o prazo, né? Esse formato é contado da maneira prevista na lei do processo eletrônico, então, com o painel de intimação e esses 10 dias iniciais. O que foi proposto pelo CNJ nessa resolução é a contagem no formato do CPC, do Código de Processo Civil, que, então, há o encaminhamento para publicação, publicado no diário, e após, então, o primeiro dia útil seguinte dessa publicação, o prazo começa a correr. Isso faz diferença na rotina da advocacia, esse prazo dos 10 dias que nós já estamos acostumados, né? Então, há todo um formato de trabalho já internalizado, não há justificativa plausível para essa alteração, esse prazo não causa prejuízo, não é esse prazo que faz com que os processos demorem mais. Nosso presidente, inclusive, disse e repete sempre em seus discursos que não é a advocacia que torna o processo mais demorado, nós somos quem cumpre prazo, não é quem atrasa o processo. Nós cumprimos prazo. E esses 10 dias fazem diferença no dia a dia da advocacia, e a OAB Santa Catarina segue dedicada a reverter essa alteração. Mas, até por responsabilidade, faremos hoje o treinamento, e agradeço novamente a presença dos nossos representantes da Justiça aqui, que vieram explicar como que isso vai funcionar dentro dos dois sistemas, do EPROC, do TRF4, que é o desenvolvedor, inclusive, desse sistema, e do TJ. Nós vamos iniciar passando a palavra para o representante do TRF, porque são 2 pontos que nós vamos tratar nesse evento de hoje. Primeiro, essa eventual alteração da forma de contagem de prazo, por essa aplicação da resolução 569 do CNJ, mas também
a questão da autenticação de 2 fatores, que já foi implementada no TRF anteriormente, no ano passado, se não me engano, né, Jorge? E agora que está sendo implementada no TJ Santa Catarina. Então, por organização, o evento, então, vai ser, primeiro, a gente vai falar da questão do painel, dos 10 dias, com os representantes do TRF4, daí eles podem continuar com a gente, ou também ficam dispensados caso queiram sair, e daí passaremos aos representantes do TJ, que também vão falar dos 2 temas, mas vão nos trazer pontos específicos também no tocante ao TJ da autenticação de 2 fatores. Acho que é isso, né? A capacitação de hoje, ela é resultado desse compromisso que a gente tem de defender, informar e capacitar a advocacia. Quero dizer que o presidente Mandelli também está atento à pauta, que vai estar com a gente, que está com a gente durante todo esse processo, e que possamos ter uma noite de muito aprendizado e troca e de união, para que a gente passe com tranquilidade por todas essas mudanças eventuais que venham a acontecer. Muito obrigada a todos pela presença, inclusive para quem está com a gente aqui no presencial e para quem está com a gente no virtual. Lembrando que esse evento vai ficar gravado, então está sendo transmitido pelo Zoom, também pelo YouTube, e vai ficar gravado para quem precisar depois consultar para ter mais informações, né? Para quem não pode nos acompanhar, mas que eventualmente precise posteriormente. Eu passo a palavra primeiro aqui à mesa, não sei se gostariam de usar, Adriana. Boa noite a todos e a todas. Então, presidente, só para agradecer mais uma vez aí ao OAB por atender esse pedido de trazer um pouco de esclarecimento à advocacia. Gostaria aqui, a respeito já da minha pasta, agradecer imensamente o excelentíssimo senhor juiz, auxiliar da presidência do Núcleo de Tecnologia e Inovação, o Dr. Fernando Buzarelli, que nos acompanha aqui online, pela atenção despachada nos ofícios a respeito para com que esse evento se realizasse juntamente com os servidores do nosso Tribunal de Justiça, que prontamente atendeu e ficou sensibilizado com a demanda, e assim estará aqui hoje para nos auxiliar. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, Adriano. Agradeço também os representantes pela rapidez, né, que nos atenderam. A gente conversou na sexta, já marcou para a segunda e estão conosco aqui. Jorge, fica à vontade. Obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade. Cumprimento meus pares aqui, doutor Adriano, né, doutora Marli, todos os presentes, e agradeço especialmente o doutor Eduardo Picarelli, o Marlon Silvestre e o terceiro ali que eu não consigo visualizar daqui, peço desculpas, mas está sendo transmitido aqui para a gente no telão, eu não consigo identificar, mas fica o cumprimento e o agradecimento por terem atendido a esse chamado da OAB de Santa Catarina, nessa parceria institucional, né, que a gente é muito grato, e esperamos ansiosos aqui ouvir as atualizações do TRF4, que é o gestor do EPROC, né, tanto para o TJ quanto na 4ª região, sobre essas alterações que inquietam a advocacia catarinense. Obrigado. Muito obrigada, Jorge. Marli, gostaria de fazer o uso da palavra? Não? Tá bom. Doutor Eduardo e doutor Fernando também, caso queiram fazer uso da palavra na abertura, eu passo primeiro a palavra ao doutor Eduardo Picarelli, agradecendo mais uma vez pela presença, pela parceria e colaboração sempre com a OAB Santa Catarina. Caso queira fazer uso da palavra antes de passarmos ao tratamento do tema, mais especificamente, o doutor é nosso convidado. Boa noite, doutora Gisele. Uma honra, um prazer estar aqui conversando com a advocacia catarinense. Um abraço especial também ao doutor Jorge Mazeira, grande parceiro aí também nas questões previdenciárias, juntamente com a senhora. Em nome de quem saúdo as advogadas e os advogados da Santa Catarina. Estamos aqui, doutora Gisele, com o Marlon Silvestre, que é o nosso diretor de sistemas do TRF4, que coordena todo o time do EPROC aqui, e também o Felipe Guerin Leal, que é nosso gestor negocial do EPROC. Então, na sequência, vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essas mudanças que estão vindo por aí e que estão preocupando tanto a advocacia quanto a nós no judiciário também. Muito obrigada, doutor Eduardo. Felipe, também seja muito bem-vindo. Doutor Fernando Buzarello, deseja fazer uso da palavra? Sim, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los, doutora Gisele, doutor Adriano, todos que compõem a mesa e também os que nos acompanham. Quero dizer inicialmente aqui no nosso primeiro contato, né, que é uma satisfação para o Tribunal de Justiça poder participar de um evento como esse,
de parceria, de instrução da advocacia, para que nós possamos sempre manter o nosso diálogo estreito, o nosso diálogo produtivo, no sentido de melhorar aquilo que tem que ser melhorado, melhorar os sistemas, melhorar os serviços e caminhar sempre em conjunto, né? Esse convite foi muito bem recebido aqui no TJ, para que a gente pudesse trazer alguns detalhes. A gente tem tanto o DGEM quanto a autenticação de 2 fatores aí como pauta, né? A autenticação de 2 fatores é um problema atual, dada a exigência, né, que está sendo feita de forma compulsória agora, dentro daquele cronograma que estabelecemos com a OAB, em parceria, já lá no início dessa etapa de implantação para a advocacia, e ela, a gente entende, tem gerado algumas dificuldades. Nós, como já ressaltado ali no procedimento, inclusive, onde se solicitou essa participação, nós temos a nossa equipe à disposição para treinar a equipe da OAB, para que se possa dar o suporte à advocacia, o suporte necessário, e ficamos então à disposição, mas hoje, naturalmente, vamos trazer algumas informações e esclarecer o que for possível, aquele suporte técnico mais específico do caso a caso. Nós vamos, dentro do possível, colaborar com a OAB para que possa ser prestado da melhor forma possível para a advocacia. Trouxe aqui comigo os servidores Carlos Rigueto, a Cirlei e a Andréia, que são especialistas nessa matéria. A parceria com o TRF4 também fundamental, o doutor Picarelli vai expor, a equipe dele vai expor a parte do DGEM, que é bastante importante, que é a inicial a ser tratada no evento. E na sequência falamos um pouquinho de 2FA. Nos mantemos aqui no tribunal à disposição, já temos uma agenda marcada, né, doutor Adriano? Então, nos mantemos à disposição para o diálogo com a advocacia na sequência. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, obrigada também pela pronta resposta, pela disponibilidade, pela acolhida da nossa proposta desse evento de hoje. Então, vamos dar início aos trabalhos, mas antes quero dizer que o tema é tão importante para a advocacia que a gente já conta com mais de 400 pessoas aqui no Zoom e diversos também nos assistindo pelo YouTube. Então, a advocacia está sensível e atenta ao tema. E vamos, então, começar com a fala dos representantes do TRF4. Doutor Picarelli, eu passo a palavra ao doutor e o doutor organiza como prefere que seja feito aí, viu? Muito obrigada. Obrigado, doutor Gisele. Vamos fazer assim. Primeiro, eu gostaria de realmente, mais uma vez, louvar essa iniciativa. Não sei se nos ouvem bem. Tudo certinho? Sim. Tá. Louvar a iniciativa da OAB, ela é realmente importante. Nós, desde o nascimento do EPROC, o EPROC nasceu colaborativo, nasceu com a visão de também atender a advocacia. Sempre nós procuramos desenvolver coisas que facilitem a vida do advogado, né? Nesse momento, preciso deixar muito claro isso, né? Nós estamos implementando alterações no EPROC que decorrem de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, tem sido um trabalho intenso, né? Essa resolução, a resolução 455, é uma resolução que, em linhas gerais, trata de um portal de serviços do Conselho Nacional de Justiça voltado para os usuários externos. Então, ela trata basicamente assim de questões relacionadas ao domicílio judicial eletrônico, ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional, principalmente. E eu acho que o assunto que mais aflige, mais preocupa a advocacia é realmente o DGEM, e nós vamos falar sobre isso. Como eu disse, nós estamos aqui seguindo as determinações do CNJ na implantação do DGEM. Isso vai significar uma mudança no modelo de intimação que nós íamos fazendo há mais de 15 anos, desde a implantação do EPROC na 4ª região, em que as intimações eram todas feitas com base na lei 11.419, e, enfim, que as intimações eram todas feitas no sistema de processo judicial eletrônico, com aqueles 10 dias Desculpe. Peço desculpa, só peço até ao setor técnico que fique atento para poder fechar os áudios. Enfim, nós fizemos um trabalho o melhor possível para tecnicamente assegurar para a advocacia um mínimo de desconforto nesse trabalho. O que nós não conseguimos fazer, né? Por uma questão até mesmo normativa.
os senhores e as senhoras vão ver que nós mantivemos o painel do EPROC, o Marlon e a equipe do TJ de Santa Catarina vão apresentar esse painel. As senhoras e senhores vão ver que ele continua lá registrando os prazos, registrando as intimações. Só que o que vai mudar, as senhoras vão ver na sequência, vai mudar que aqueles 10 dias da Lei 11.419 não estão mais ali previstos. E é por conta exatamente dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça que unificou o modelo de intimações no DGEM. Antigamente nós convivíamos dois sistemas de intimação, o DGEM e o sistema da Lei 11.419. Então é muito importante frisar, estamos fazendo por uma determinação do Conselho Nacional de Justiça essa alteração e ela vai começar a produzir seus efeitos a partir do dia 16 de maio, né? E que foi um prazo que foi prorrogado. A advocacia vai controlar seus prazos ainda no painel, isso vai ficar bem claro na apresentação que vai ser feita, nós vamos passar um PowerPoint mostrando tudo isso, mas vai perder, repito, aqueles 10 dias da Lei 11.419. Repito, nos esforçamos para manter o painel ativo, com bastante informativo, aquele painel que auxilia o trabalho da advocacia. Repito mais uma vez, os 10 dias aí é algo que demanda, na nossa ótica, uma análise aí do CNJ, mas enfim, isso aí vai ser objeto possivelmente de impugnação, de alguma alegação da OAB, como a doutora Gisele já falou e já referiu. Então, eu gostaria, doutora Gisele, então, de passar a palavra para o Marlon, para a gente começar a mostrar um pouquinho o que é essa política toda do que envolve o portal de serviços, essa política judiciária, né, da Resolução 455, até a gente chegar no ponto que é o mais importante da nossa fala hoje aqui, que talvez seja a questão da contagem dos prazos. Né, como é que vão ser feitas as contagens de prazos e os controles de prazos. Então, eu passo a palavra para o Marlon, também vai nos auxiliar na apresentação o Felipe, nesse primeiro momento. O Marlon também vai conduzir os slides, a passagem dos slides para os nossos parceiros aí do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que vão nos ajudar também nessa apresentação, já que a implementação foi uma combinação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Tribunal do Rio Grande do Sul e do TRF4 para que nós implementássemos tudo juntamente no mesmo dia, para não afetar, para que a advocacia tivesse, enfim, essa implementação numa data única. Preciso ressaltar que isso já está em produção no EPROC. O que isso significa? Outros tribunais que usam o EPROC, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, já estão fazendo suas intimações pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Só nós aqui na Quarta Região, embora já em produção desde março, né, Marlon? Sim. Nós conseguimos ter esse prazo, enfim, a advocacia conseguiu ter esse prazo para melhor divulgar e orientar a advocacia quanto a essa mudança, que a gente sabe que é sensível. Doutora Gisele, me esqueci de uma coisinha. A nós também não nos interessa esses 10 dias ou mais ou menos de prazo, vou deixar bem claro, tá? Nós não tínhamos, isso não afeta em absolutamente nada a nossa celeridade processual. Então, ter ou não esses 10 dias a mais, deixa bem claro para a advocacia isso. Nunca se cogitou em imaginar em suprimir esses 10 dias ou não para melhorar a celeridade processual. Então, não é nosso foco isso. Nosso foco é realmente fazer a implementação de algo que foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu passo, então, sem mais delongas, para o Marlon. O Felipe, que está aqui do nosso lado, vai nos ajudar nessa primeira etapa aí. Marlon, então, prossiga. Bom, boa noite a todos e a todas, advogados da OAB de Santa Catarina. Eu gostaria, primeiramente, se me confirmassem só se a apresentação já está aparecendo na tela. Sim, a gente consegue ver. Tá bom. Então, eu irei tratar, no primeiro momento, de uma parte, porque assim, essa alteração que está ocorrendo nos prazos processuais, ela faz parte de uma alteração maior do CNJ, que já começa em 2020, tá? Que é na resolução 335 do CNJ, que criou a PDPJ. Tá? O que é a PDPJ? É a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro. Ela nasce com uma ideia como se fosse os aplicativos do celular, Google Play, App Store. Tá? Então, ela nasceu primeiramente pensada para o judiciário, para o público interno, e tinha como requisito que todas as novas soluções desenvolvidas no judiciário deveriam ser colocadas na PDPJ, tá? E que os tribunais pudessem utilizar essa PDPJ como um local único para todas as soluções. É uma ideia
que é muito boa, que vinha assim, com uma linha muito boa de que todo mundo reaproveitaria os desenvolvimentos produzidos por outros tribunais. Bom, hoje, assim, então, só para vocês terem ideia, hoje a PDPJ, dentro da PDPJ, né, que nós tínhamos, assim, funcionalidades para o judiciário que envolvem inteligência artificial, o próprio BNMP, que trata do mandado de prisão, questões de saúde como o NATJUS, questões que envolvem dívida ativa, todos esses programas que a Justiça utiliza, elas ficam depositados dentro da PDPJ, e de uma certa forma facilita muito, porque todos os tribunais conseguem utilizar dessas soluções. Então, o CNJ criou essa PDPJ, então, que é uma ideia, né, de aplicativos, em 2020, e para acessar essa PDPJ, o CNJ criou uma série de regras que impôs aos tribunais. Então, nesse primeiro momento, já nasceu uma regra que agora vocês estão começando a passar por ela na Justiça Estadual, que é a questão do login único, single sign-on, que é um login unificado com a PDPJ, tá? E que esse login único também ele exige o segundo fator de autenticação. Então, por isso até mesmo que os tribunais têm implantado o 2FA, por própria obrigação do CNJ, tá? A partir de resoluções, porque ele também está criando um padrão de login único no sistema. Aos advogados que atuam, possivelmente, nos TRTs, que usam PJE, vocês já devem ter visto que isso está mudando. O login vai mudar também no PJE para que seja esse login nessa plataforma chamada PDPJ. Nós fizemos uma alteração no EPROC já há algum tempo, na Justiça Federal. O TJ de Santa Catarina está se adaptando a essa plataforma. O importante é que o que vocês fizerem agora, que vocês estão fazendo para o TJ de Santa Catarina, valerá também para a PDPJ Nacional. Então, vocês não precisarão refazer esse processo do segundo fator de autenticação. Mas tudo isso está relacionado, tá? Tudo tem relação. A gente vai chegar lá no final da conversa, no DGEM, no prazo. Mas vocês vão entender que tudo faz parte de uma alteração maior que o CNJ vem pensando. Então, basicamente, a gente alterou o padrão de login do EPROC, mas de uma forma transparente, para que os advogados não sentissem essa mudança. Então, visualmente, o advogado ele já está na Justiça Federal, falando em Justiça Federal, a Justiça Estadual está implantando isso também essa semana, tá? Mas visualmente, você quando loga no EPROC, você também está logando nessa plataforma chamada PDPJ. E vocês vão pensar, mas por que o Marlon está falando isso? Porque vocês vão entender ali na frente que existe um outro local onde vocês vão ver todos os prazos do advogado, tá? Então, o pré-requisito para vocês conseguirem visualizar todos os seus prazos é um login unificado. Esse login é nessa plataforma chamada PDPJ. Então, o CNJ vem unificando o padrão de login de todos os sistemas. Então, mesmo que você esteja logando no EPROC do TJ de Santa Catarina, você também está logando no mesmo momento lá no CNJ, tá? E essa é a vantagem, é que com esse login feito, quando você abrir o EPROC, por exemplo, da Justiça Federal, se você tem usuário na Justiça Estadual e na Justiça Federal, você não vai precisar logar novamente. Você vai conseguir entrar logado no EPROC da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Ele reaproveita o login entre os sistemas. Essa é uma vantagem. Bom, o que é JusBR? Tá? Então, em dezembro do ano passado, no evento nacional da Justiça, o ministro Barroso, presidente do STF e do CNJ, lançou uma plataforma chamada JusBR. Essa plataforma, ela nasce, então, com a ideia de ser uma cara única para o judiciário brasileiro. E ele traz, assim, como principal olhar inicial a advocacia. Então, ele diz que quer criar uma interface única para todos os usuários, independente do sistema processual que utiliza. É mais ou menos como se fosse assim: eu sou um advogado de Santa Catarina e eu quero, por algum motivo, distribuir um processo no Maranhão. Eu não sei como é que funciona o sistema do Maranhão. Então, eu entraria nessa plataforma do JusBR e, através dela, conseguiria peticionar em qualquer lugar do Brasil. Eu conseguiria visualizar os prazos de qualquer sistema de todo o Brasil.
Então, o CNJ vem tentando unificar a cara do judiciário brasileiro também para facilitar a vida dos usuários, advogados, partes, servidores. Então, a ideia do JusBR é que seja uma plataforma única, tá? E que para uma porta única de entrada para todos os serviços. Bom, deixa eu só puxar aqui para o lado que está bem na minha frente. Bom, então assim, aqui eu trago as principais funcionalidades do JusBR e o JusBR, se vocês acessarem hoje www.jus.br, vocês vão abrir já o que eu estou falando que é o JusBR. É esse portal que está em www.jus.br. Lá, o advogado consegue logar, magistrados, servidores e os cidadãos. Então, assim, o que interessa aqui nesse público, nessa reunião de hoje? É a advocacia. A advocacia está aqui no meio. Então, esse portal, ele vai prover a todos os advogados as seguintes funcionalidades. Consulta processual unificada em todo o Brasil, de todos os sistemas processuais. O que eles chamam de peticionamento intercorrente. Então, eu posso, se eu sou procurador, peticionar em qualquer processo do Brasil através desse portal. Eu vou ter a possibilidade de consultas às minhas petições que eu peticionei em outros sistemas. E daí ele traz a consulta às minhas comunicações processuais, incluindo DGEM e domicílio eletrônico. Aqui o CNJ começou, então, a dar algumas diretrizes em relação aos prazos. Ele optou em unificar as intimações nesses dois modelos, DGEM e domicílio eletrônico, e não citou aqui os prazos eletrônicos da lei do processo eletrônico. Então, ele traz dentro do JusBR essas possibilidades de ferramentas para a advocacia. Então, assim, olhando, né, ao que está contido aqui na imagem, parecem funcionalidades muito boas para a advocacia, mas nós temos alguns pontos aqui que preocupam tanto a advocacia quanto ao judiciário. Vou trazer aqui um exemplo. Já foi lançado o peticionamento intercorrente. O que é o peticionamento intercorrente? Então, o advogado pode pegar qualquer processo de movimentação e peticionar através desse portal. A ideia é muito boa, mas a execução nem tanto, né? Porque o CNJ fez a interface de uma forma muito simplificada, não permitindo ao advogado colocar aqueles dados que ele já está acostumado no EPROC. Então, eu vou trazer um exemplo. Quando o advogado hoje faz um pedido de TED no EPROC, automaticamente abrem aqueles campos abaixo do EPROC, onde o advogado informa alguns campos. Ou quando ele vai fechar um prazo no EPROC, o advogado, ao entrar colocar a petição, o sistema pergunta qual prazo ele quer fechar, enfim. Tudo isso o CNJ não previu na primeira versão do sistema. Então, ao invés de ajudar o advogado nesse momento, causaria mais transtorno. Então, qual foi o grande desafio que nós tivemos, então, quando a gente foi implementar? Isso tudo é determinação do CNJ. A gente tem que fazer essa mudança. Então, assim, nós também estamos cumprindo resoluções do CNJ que determina que nós façamos a integração do EPROC ao JusBR. Então, a gente quis garantir que os advogados não percam nenhum recurso que hoje já tem no EPROC. Eu trago aqui esse exemplo, o pedido de TED, que eu expliquei, os subestabelecimentos, o pedido de Serasa Ajude e outras petições que envolvam dados. Tudo que envolvia dados durante o peticionamento, que não fosse só o documento, o advogado teria um prejuízo muito elevado se fizesse diretamente pelo JusBR da forma proposta. Qual foi a solução que nós adotamos, então? Bom, o TRF4, né, e junto com os outros tribunais, envolve o TJ de Santa Catarina, todos os outros tribunais, nós nos reunimos com o CNJ para garantir que nós fizéssemos uma alteração no EPROC, mas que não quebrasse essa lógica, né, de metadados que a gente usa no EPROC. Então, quando o advogado entra nessa plataforma JusBR e clica em peticionar, o EPROC o sistema faz com que o usuário entre, o advogado entre logado dentro do JusBR, do EPROC, com a cara do JusBR. Então, esse print aqui demonstra, né, essa fotografia demonstra
como vai aparecer o EPROC, né, o JUSBR dentro do EPROC. Então, para o advogado é como se estivesse no JUSBR, mas ele está no EPROC. Isso garante que ele peticione sem ter prejuízos. A nossa preocupação era justamente com o advogado não perdesse funcionalidades a partir do momento da implantação desses recursos novos. Notem que não fomos nós no dia que dissemos, não, vamos trocar tudo, vamos fazer. Nós também fomos obrigados, né, a fazer essa integração. E nesse ponto, só para complementar, assim, Marlon, o CNJ foi muito sensível à nossa demanda, viu? E admitiu essa possibilidade de desenvolvimento do peticionamento intercorrente dessa forma, para que a advocacia e a justiça não perdessem essas informações que são tão importantes e aceleram a tramitação processual, que são esses dados estruturados que os senhores e as senhoras lançam ao peticionar. Bom, quando eu vou voltar aqui 2 telas para trás, notem que também tem a questão do peticionamento das iniciais. Também está previsto, tá, que os advogados façam, além desses peticionamentos, a possibilidade de distribuição de processo. Então, assim, o advogado vai ter a possibilidade... quais são os novos recursos que nós teremos, então, nessa plataforma, né? Os tribunais vão poder fazer remessa de ofício entre os tribunais, né? E o peticionamento inicial. E aqui no peticionamento inicial, a gente vem trabalhando com o CNJ da mesma forma, garantir que o peticionamento inicial não cause prejuízo à advocacia e também ao judiciário. Nós estamos trabalhando aí, o Dr. Mazeira sabe, né, que a gente trabalha de perto com os projetos previdenciários, que todos os dados iniciais são fundamentais para que o processo se torne ágil durante a tramitação. Então, se nós implementarmos exatamente da forma prevista pelo CNJ, nós perderemos todos os dados que movem a tramitação ágil. Então, nós estamos trabalhando para que isso não ocorra, tá? A gente está garantindo que isso não ocorra. Mas isso tudo faz parte de um pacote, vamos dizer assim, de alterações que o CNJ vem promovendo. Bom, então agora nós chegamos no momento em que a gente começa a tratar dos prazos. Então, vejam que o prazo ele não está sozinho, não é uma alteração somente o prazo. Tem sendo trocado um conceito dentro do judiciário, onde se cria uma plataforma, onde o advogado tem uma porta de entrada e tem um prazo dentro de um painel. Mas eles esqueceram que temos os advogados que recebem prazos com os 10 dias e simplesmente optaram em fazer a modificação, unificando tudo no DGEM e no domicílio. Então, para começar essa parte, eu vou passar a palavra aos colegas do TJ de Santa Catarina, que vão falar das mudanças nas intimações do prazo. Eu vou ficar aqui auxiliando eles e passando os slides. E daí, então, eu passo já a palavra aos colegas aí de Santa Catarina, que vão falar um pouco, vão me auxiliar aqui também durante a apresentação dos prazos. Com a palavra, Cissa, por gentileza. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, doutora Gisele, e todos os advogados e advogadas, aos juízes Picarelli e doutor Buzarello, e aos colegas. Vamos lá, então. Vamos falar na parte aqui que toca todo mundo, né? Sobre as mudanças no prazo. Então, a partir do dia 16 de maio, que foi o prazo estabelecido, as intimações realizadas pelo EPROC vão passar a obedecer à resolução 455 do CNJ, tá? Então, todas as intimações para a advocacia vão ser realizadas pelo DJM, que é o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Pode ir, Marlon. Tá, então o DJM. Vamos lá. Ele vai ser utilizado nas intimações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado que não exijam vista pessoal, ou seja, aquelas que estão representadas, né? Então, em suma, para os advogados e advogadas. Como é que vai fazer, esse prazo vai ser contado? Ele vai ter o dia da disponibilização, que é o dia útil seguinte à data do envio. Então, hoje seria a data do envio, amanhã a data de disponibilização. No próximo dia útil seria publicação. E depois da publicação, no próximo dia útil, começa o prazo a contar. Tá bom? Então, assim que funciona. A gente não tem mais os 10 dias, vai ter mais ou menos uns 3 dias aí, se forem dias úteis, né? Contando com a disponibilização, publicação e começo do prazo. Ok?
Pode passar, Marlon, fazendo favor. E no EPROC, como é que vai ficar esse evento, né? A gente vai continuar registrando tudo no EPROC. Vocês não vão precisar se preocupar com a contagem, o sistema vai fazer essa contagem para vocês. Então, as intimações que forem enviadas para o DJEM, eles vão ter eventos específicos de disponibilização e publicação. Olha só como é que fica. Ali a gente tem um modelinho, né, de como vai ficar. Então, no evento 64, foi né, disponibilizada uma intimação para o exequente nesse caso. No evento 65, foi praticado um ato ordinatório. Quando que vai ter esse ato ordinatório? Quando é feita uma intimação de algum documento que não está no, que não nasceu, não se originou no EPROC, não é uma sentença, um despacho, um ato ordinatório, por exemplo, está intimando de uma petição, né, está intimando de um documento juntado, aí ele gera esse ato ordinatório. Caso contrário, se fosse um despacho, não teria o ato ordinatório, tá? Então, sempre que tiver esse ato ordinatório praticado, é que a intimação está sendo referente a um documento que não foi produzido dentro do EPROC. Depois disso, no próximo dia útil, a gente teve a disponibilização no DJEM. E ainda no próximo dia, que é dia 27, que está no evento 67, foi a publicação no DJEM, ok? E se vocês voltarem ali no evento 64, data inicial da contagem do prazo, dia 28. Então, ele foi lá, ó, deu bem certinho, né? Disponibilizado, publicado, e o prazo entrou no dia 28, um dia depois da publicação no DJEM. Deu para entender? Podemos ir para o próximo. Tá, e como é que vai ficar lá no DJEM? Então, essa aqui é uma tela do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Então, vocês estão vendo que ali tem o número do processo, aqui no lado da esquerda tem o órgão, que é a vara, né? A data da publicação, da disponibilização, desculpa, o que é o tipo de comunicado, uma intimação, de que meio Diário Nacional, o inteiro teor, se clicar ali, ele vai mostrar as partes envolvidas, e aqui na parte da direita, a gente tem a classe processual, o número do processo, relator, exequente, no nosso caso, se fosse de primeiro grau, seria do juiz, né? E ali o ato ordinatório, intimação realizada no sistema EPROC. O ato se refere a qual evento? Então, vocês estão sendo intimados do evento 60, nesse caso aqui. Vai lá no EPROC e visualiza o processo no evento 60, que vai ter acesso ao teor da intimação. Mais uma página, mais um slide, Marlon, fazendo um favor. Ok, esse aqui o que é? É um processo em segredo de justiça. Então, houve uma intimação de um processo em segredo de justiça, ele vai aparecer dessa forma. São pouquíssimas informações, né? Ali vai aparecer só o nome do advogado, não vai aparecer o nome das partes. As partes vai sempre aparecer como está ali, ó, sigilo, um bonequinho escrito sigilo embaixo, não aparece o nome das partes. E aqui é onde apareceria mais informações do processo também, processo sigiloso, para visualização do documento, consulte os autos digitais, né? Dessa forma, a gente consegue proteger. Oi. Só para auxiliar no seguinte, eu acho só importante lembrar que o DGEM ele é um sistema deslogado. Então, o advogado não tem como logar. Então, é importante que a gente não pode disponibilizar informações sensíveis. Por isso que no processo sigiloso, lá no DGEM, a gente não publica nenhuma informação que possa comprometer o sigilo do processo. Obrigada. Obrigada, Marlon. Então, a gente viu as duas formas, de um processo sem sigilo e um processo com sigilo, como vai ficar a publicação, ok? E aqui no painel do advogado no EPROC, vocês vão continuar recebendo no painel do advogado as intimações. Esse aqui é quando vocês clicam lá, processos, intimações a serem, né, processo com intimação. Você clica lá, ele vai abrir esse relatóriozinho de processos, né? Então, vendo ali, ó, que na linha amarela tem um processo, lá tem abrir prazo. Hoje é assim que funciona, né? Vocês clicam ali e começa a correr o prazo dos 10 dias. E se não clicar, ele espera os 10 dias e começa a correr o prazo, né? O prazo do ato, desculpa. E aqui embaixo é como vai ficar. Então, não vai mais haver o abrir prazo. Por quê? Porque a contagem do prazo vai ser de acordo com a publicação no DJEM. Né, disponibiliza, publica, começa a contagem do prazo. Então, ele só vai ter essa informação, aguardando publicação no DJEM. Vai estar o status em que está essa publicação, essa intimação lá, vai aparecer.
né? Então, assim, mesmo com a transição para o DGEM, o painel do advogado vai continuar recebendo todas as comunicações de intimação, vocês vão poder acompanhar por ali, né, todas as intimações de vocês, do EPROC. A contagem ela vai depender de publicação no DJE, então não vai mais haver, como eu falei, a possibilidade de abrir o prazo, porque agora não é mais a gente que, né, que controla esse prazo dos 10 dias, é o DJE que vai dizer, né, como é que vai fazer a contagem. O status da publicação vai ficar disponível, aquilo que eu falei ali para vocês, na linha laranja ali, né, onde está entre o quadradinho vermelho, vai ficar o status, como está a publicação, nesse caso ele está aguardando a publicação no DJE. Vocês vão poder peticionar a qualquer tempo, mesmo que esteja aguardando a publicação, não impede o peticionamento, né? Não, o status não vai impedir o peticionamento, não precisa esperar abrir o prazo para começar a peticionar. Não, pode abrir mesmo com o prazo aguardando a publicação. Ok, então acho que é isso que a gente tinha inicialmente. Acho que tem mais uma telinha, né, Marlon? Esse aqui é um alerta que o CNJ colocou lá no site dele. Esse também, a gente também publicou no nosso portal, tá? Que é a comunicação sobre os prazos processuais. Então, a princípio, a partir do dia 16, vai entrar em produção esse novo prazo do DJEM, tá? Vai cair o prazo de 10 dias e vai começar a contagem desse prazo. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao DJEM, vocês podem acionar o CNJ, né? Em relação ao EPROC, pode acionar o suporte EPROC. Obrigada. Só para acrescentar, né, essa modificação, ela decorre, como já bem colocado pelo Dr. Picarelli, de uma exigência do CNJ, né, a gente faz aqui adequar os sistemas a essa determinação, a gente sabe que isso gerou uma dificuldade para a advocacia em relação ao prazo, isso está sendo tratado, como já foi exposto, mas as modificações, elas sempre têm esse intuito de ou cumprir alguma determinação ou buscar que o sistema funcione da melhor forma possível para todos, né? Eu não sei se